Pessoal, tudo bem? Eu não sei vocês, mas eu fui alfabetizado, entre aspas, em programação procedural ou estruturada. Lá nos meus 14 anos de idade, eu comecei a aprender a programar em Pascal. Depois, ao longo do tempo, outras linguagens, linguagem C e assim por diante, programação de microcontroladores. E a orientação a objeto, paradigma, programação orientada a objetos, que é algo evoluído em relação à programação procedural, tem alguns conceitos, algumas artimanhas que, num primeiro momento, pode ser um pouquinho complicado aprender. Nesse vídeo especificamente, nós vamos tentar e conseguir entender um dos pilares aí da programação orientada a objetos, que é o encapsulamento, especificamente aplicado no Unity para realização de jogos digitais e na linguagem de programação C#. Então vamos direto ao vídeo e boa aula. Valeu! Passo 1 para entender o encapsulamento é a gente não usar o encapsulamento, tá? Nós vamos simplesmente criar uma cena aqui no Unity com um objeto chamado inimigo e um objeto chamado jogador. O jogador terá uma variável pública chamada vidas e essa variável será decrementada em 1 toda vez que o jogador encostar no inimigo. Tá? Esses dois scripts correspondem ao inimigo e ao jogador e vou abri-los rapidamente aqui para vocês visualizarem. Então eu tenho, como eu disse, uma variável pública inteira chamada vidas e aqui simplesmente um update, tá? Para mostrar o valor ali no console. E o script do inimigo, basicamente eu faço uma referência à classe controle do jogador e acesso, né, busco o objeto com a tag jogador, o script daquele objeto e associo a essa variável controle de jogador do tipo controle do jogador, que é essa classe. Né? Então eu consigo acessar à distância a variável vidas que está nessa classe, nesse script, eu consigo acessá-la a partir dessa outra classe. Por quê? A cada colisão, ou seja, um trigger enter, nesse método aqui, eu vou decrementar a variável vidas, que está lá na outra classe, então estou acessando, entre aspas, a distância, né? E decremento ela em 1. Vamos rodar rapidamente para ver se realmente funciona. Vou dar o play. Prestem atenção então, deixa eu selecionar o jogador, no campo aqui do inspector, da variável vidas, ou aqui no console, tanto faz, ó, 3. Está inicializando com 3 vidas. Vou encostar, passou para 2, 1, 0, menos 1, menos 2. A gente já vai ver como também evitar ficar negativo esses valores inteiros, tá? Bom, então estamos conseguindo acessar a variável pública. Mas, vou trazer um outro documento aqui para a tela. Em orientação a objeto, programação orientada a objetos, nesse paradigma não se recomenda ou pede-se para evitar o uso de variáveis públicas. Por quê? Elas ficam expostas. As variáveis também podem ser chamadas de atributos, propriedades, são basicamente outras maneiras de chamá-las. Mas os atributos, ou as variáveis, ou essas propriedades, elas ficam expostas, elas podem ser acessadas de qualquer outra classe, podem ser alteradas. Então, ao fazer o encapsulamento, nós encapsulamos, protegemos aquela variável de ser acessada externamente de forma direta. Tá? E o que é proteger? É torná-la privada. Mas, se eu torno ela privada e ainda assim quero acessá-la, vamos ver. Olha, esse aqui foi o passo 1 para o entendimento, que a gente já fez, né? O uso da variável pública. Ela está exposta. O passo 2, nós vamos criar então aquela variável vidas, não mais será pública, ela será privada, mas vamos encapsular. Para fazer isso, vamos criar propriedade. Ao criar a propriedade, nós conseguiremos acessar
aquela variável de forma indireta por meio dos acessadores get e set. Outros nomes que podem ser dados àquela variável privada pode ser variável membro, campo da classe, basicamente é um jogo de palavras aqui, né? O terceiro passo para esse entendimento é uma pergunta que você pode estar se fazendo. Pô, mas se eu consigo fazer o acesso por meio da variável pública, de forma simples, para que eu vou torná-la privada e criar uma propriedade utilizando os acessadores getSet? Por quê? Porque o paradigma de programação orientada a objetos recomenda isso, pede isso. Mas por que pede isso? Porque com o encapsulamento, ao fazer essa proteção, eu consigo ter mais controle de como, onde, quando aquela variável será acessada, o comportamento dela. Então eu consigo definir se ela será somente leitura, somente escrita ou leitura e escrita. Eu consigo adicionar mais códigos para aquela propriedade que acessa a variável privada, de forma que aqueles valores negativos que apareciam, né, quando eu fui colidindo o jogador com o inimigo, não mais apareçam. Então a gente consegue ter mais controle no uso daquela variável vidas. Ela não fica exposta e fica mais controlável e mais organizada em termos de programação. É uma boa prática fazer isso. Eu vou mostrar aqui o get e o set na prática. Então, aquele script, controle do jogador, nós transformamos aquela variável que era pública agora para privada, mas adicionamos aqui logo abaixo uma propriedade. O que é a propriedade? Eu coloco esse modificador de acesso como público, ainda do mesmo tipo, e a variável vidas, agora com letra maiúscula, tá? É uma propriedade que eu estou criando, será acessada por meio dessa propriedade vidas com letra maiúscula. Tá? Então a variável vidas será acessada por meio dela. Como? Abro as minhas chaves e dentro eu crio esses dois métodos acessadores, o get e o set. O get, ele pega o valor daquela variável vidas e o set, ele define algum valor para ela. Tá? Então eu consigo alterá-la, apesar dela ser privada, mas antes eu tenho que passar por essa propriedade, especificamente nos métodos get e set, caso seja leitura, get, escrita, set. Então, fazendo isso à distância, né, ou seja, a partir de outra classe, eu vou aqui para a classe inimigo, olha. Tem toda aquela declaração inicial, mas vamos ali direto para o update. Se eu quiser definir um valor para aquela variável vidas, que eu estou acessando indiretamente, eu simplesmente chamo a classe na onde ela está e associo algum valor, né? Só que me referencio à propriedade vidas. Perceba que aqui vidas está com letra maiúscula. Ó, é a propriedade que eu acabei de declarar. Então eu estou fazendo uma definição, um set. Se eu quiser fazer uma leitura, né, eu estou fazendo uma escrita. Se eu quiser fazer uma leitura, uma pegada, um get do valor que está aqui, eu simplesmente aqui eu declarei uma variável local com um novo nome ali, né, quantidade de vidas, e me referencio à propriedade vidas. Perceba aqui V maiúsculo aqui, ó. Estou me referenciando a essa propriedade que se referencia à variável privada propriamente dita. Então, esse é o uso do set e get dos acessadores, dos métodos acessadores. Então, agora sim, vamos mostrar o segundo passo para o entendimento dessa nossa aula. Percebam que eu tenho ainda o inimigo e o jogador e vamos direto lá para os scripts deles. O script controle do jogador antes tinha aqui uma variável pública vidas. Então agora nós não mais queremos isso. Nós queremos que ela seja privada. Porém, ainda queremos acessá-la. Então, criaremos, como já dito, uma propriedade. A propriedade é tudo isso daqui.
ela tem que ter um modificador de acesso público, deve ser do mesmo tipo da variável, e a diferença é que a variável é a palavra com letra minúscula e a propriedade é a mesma palavra com letra maiúscula no início, tá? Esse é o padrão que se usa. Dentro da propriedade, que é declarada logo em seguida, eu coloco os métodos acessadores get e set, utilizando essas keywords, ok? Então, que ele faz o get, a pegada do quê? Da variável privada vidas, e faz o set, a definição, a escrita, também da variável privada vidas. Agora, indo lá para o controle do inimigo, para o outro script, é a partir desse script que eu vou acessar indiretamente aquela variável vidas da classe controle do jogador, né, dessa classe. Então aqui a gente faz todo o referenciamento, né, para aquela classe, e ao acontecer a colisão, nesse método onTriggerEnter, eu vou decrementar aquela propriedade que eu acabei de criar, propriedade vidas com V maiúsculo, perceba aqui. Então, olha só, ao fazer controle do jogador vidas igual a esse valor, eu estou fazendo um set. Ao fazer esse segundo membro da igualdade, controle do jogador vidas menos 1, aqui eu estou fazendo um read, uma leitura, um get. Tá? Então eu estou fazendo um set e um get dessa propriedade vidas e indiretamente acessando a variável privada vidas. Ou seja, em resumo, o que acontecerá? A cada colisão eu vou decrementar, acessando primeiro a propriedade vidas aqui com V maiúsculo e depois essa propriedade faz o acesso à variável privada vidas, né, com V minúsculo, a variável propriamente dita. Ou seja, essa variável está protegida, está encapsulada por meio dessa propriedade e seus métodos acessadores get e set. Estamos fazendo um acesso indireto. Estamos acessando a partir dessa classe a variável privada da outra classe. Vamos ver isso aqui no Unity funcionando. É bem rápido. Vou dar um play. Então vamos prestar atenção aqui no console. Olha, a variável vidas inicialmente está com o valor 3. Quando eu encostar o jogador no inimigo, decrementou para 2, para 1, para 0 e está ficando negativo. O fato de ficar negativo o número inteiro, nós vamos resolver no passo 3 do entendimento. Fazendo-se o terceiro e último entendimento a respeito do encapsulamento, eu vou trazer uma tela que a gente já até tinha visto. Num primeiro entendimento, feito agora há pouco, nós utilizamos a variável pública, simplesmente. No passo 2, para entender, nós aí sim fizemos o uso da variável privada encapsulada, utilizando os acessadores, os métodos acessadores get, set. E agora nesse terceiro passo, basicamente a gente continua o passo 2, mas incrementando, fazendo um pouquinho mais de controle sobre aquela variável privada encapsulada. Porque a gente consegue definir se ela vai ser de leitura de escrita ou leitura escrita, conseguimos definir limites para aquela variável. Então, por exemplo, a vida nunca vai ser negativa. Se fosse a velocidade de um carro, que você está implementando um jogo de carro, a velocidade nunca pode ser acima de 300 km por hora. Nunca pode ser negativa. Enfim, nós conseguimos adicionar mais códigos naqueles acessadores, naqueles métodos acessadores. Então vamos lá para o Unity, vou tirar essa tela. Voltamos aqui para o nosso Unity, na nossa configuração de teste, e eu vou mostrar para vocês os scripts. Temos aqui o script do controle do jogador
com o método acessador get, da maneira que já estava, e agora o método acessador set, ele tem uma limitação para a quantidade de vidas. A quantidade de vidas nunca poderá ser menor que 0 ou negativa, tá? Então, caso ela seja menor ou igual a 0, eu limito, eu faço ela voltar a ser 0, tá? E também nunca poderá ser maior que 3. Se ela for maior, aqui no caso eu coloquei maior ou igual para comparação, eu limito ela no teto de 3. Ou seja, perceba que eu estou fazendo esse condicionamento, essas condições dentro do método acessador set. Lá no script do controle do inimigo, a partir do qual eu acesso a propriedade vidas, declarada na classe controle do jogador, continua do jeito que estava, tá? Então vamos fazer o teste lá no Unity, fazer o teste na prática. Então vou executar, play, vou movimentar o jogador até o inimigo e nós vamos observar aqui o valor da quantidade de vidas. Diminuiu para 2, legal, diminuiu para 1, diminuiu para 0, não vai poder ficar negativa, tá? Porque nós estamos fazendo aquela limitação dentro do acessador. Olha lá, manteve 0. Então nós temos um controle sobre o comportamento relacionado à nossa variável vidas. Outra funcionalidade que eu posso adicionar, vamos lá no meu script, eu posso definir que a variável privada vidas será apenas de leitura. Eu não poderei escrever ou definir valor para ela. Então eu simplesmente tiro o método set, eu vou só comentar aqui, tá? Então eu tiro o método acessador set, aqui no controle do inimigo vai dar um pepino, né? Porque eu estou fazendo um set, então eu vou comentar essa linha e vou mudar para uma variável local, por exemplo, inteira, quantidade de vidas. Então, eu só estou lendo o valor dessa variável, da variável privada, por meio da propriedade vidas, né, aqui com V maiúsculo, e estou apenas lendo e colocando nessa variável local quantidade de vidas. Tá? Posso até tirar esse -1 aqui, mas só para demonstrar, né? Ou seja, essa variável passa a ser somente de leitura, não mais escrita. Tá? Então, essa é outra funcionalidade possível. Bom, pessoal, então, basicamente, o que eu queria demonstrar para vocês, tentar explicar, era a respeito do uso do encapsulamento, dos métodos acessadores get e set. Espero que tenha sido útil e programem, explorem essas funcionalidades, façam códigos com boas práticas de programação na orientação a objeto e boa sorte. Valeu, até mais!